Oi pessoal, aqui é Marcão do Espaço, transmitindo para vocês do céu de No Man's Sky. Como já comentei algumas outras vezes, eu sou aluno num curso de Ciências Biológicas da UFES, aqui em São Mateus, licenciatura para ser mais exato, para ser um professor de Biologia. E por causa disso, muitos de vocês já me mandaram nos comentários perguntas envolvendo coisas de biologia, animais, ecologia, meio ambiente, etc. Mais um assunto que eu gostaria de falar e que vocês perguntaram muito é sobre a evolução, que é bem interessante. Mas também eu vou aproveitar para falar sobre o design inteligente, a teoria do design inteligente e do porquê ela não é uma ciência e não é um contraponto à evolução. Antes de tudo, o que é ciência? Ciência é um conjunto de métodos e técnicas que usamos para buscar e comprovar a veracidade de conhecimento. É através da ciência que formulamos hipóteses, teorias e verificamos o quão verdadeira ou falsa ela é, o quão estamos certos e o quão estamos errados sobre aquilo que afirmamos sobre um fenômeno, evento ou aspecto da existência, um aspecto do nosso meio. Deve ou pode apresentar as seguintes características: factual. A ciência se desenvolve em torno de uma corrente de fatos sobre um fenômeno. Empírica. A ciência deve se utilizar de experimentação para verificar a veracidade ou a falsidade de um conhecimento. Racional. A ciência deve obter seus resultados em meio da razão, em base à razão. Sistemática. A ciência é logicamente construída sobre um sistema de ideias e procedimentos. E verificável. Apenas faz parte do contexto da ciência aquilo que pode ser verificado ou testado ou comprovado. E finalmente, falível. A ciência constrói conhecimento de um ponto de vista de que tal conhecimento não é absoluto ou definitivamente pode ser derrubado. Uma teoria é formulada e essa teoria ela pode ser falha e deve ser encarada como se fosse falha, para que busquemos responder às lacunas que estão nessa teoria, aquilo que está falhando nessa teoria, e tentamos responder se aquilo é uma falha mesmo e como podemos resolvê-la, e se não puder ser resolvida, a teoria está errada e deve ser substituída. Na ciência, fazemos uso do método científico, que é um conjunto de etapas que devem ser seguidos para que um estudo seja considerado cientificamente correto. Através do método científico que se avalia uma pesquisa e como conhecimento verdadeiro, livre de conceitos prévios ou subjetividade dos pesquisadores. As etapas do método científico são observação, questionamento, construção de hipótese, experimentação, análise das hipóteses e a conclusão. Com tudo isso explicado, vamos agora falar da evolução e do design inteligente. A teoria da evolução é uma teoria científica que busca explicar a diversidade da vida na Terra e como ela surgiu. Por que ela surgiu? Os cientistas que mais contribuíram para essa teoria foram Charles Darwin e Jean B. Lamarck. Essa teoria afirma que as espécies vêm sofrendo mudanças desde o começo da vida e vêm se adaptando a condições e adversidades, dando origem a novas espécies.
as espécies vêm surgindo a partir de ancestrais comuns, e esse ancestral comum pode dar origem a duas ou até mais espécies, dependendo de vários fatores que levam essa espécie ancestral a se diversificar em características. Características essas que o ajudam a sobreviver. Foi no livro A Origem das Espécies de 1859 que Charles Darwin fez a sua maior contribuição para a teoria e definitivamente mudou a forma como entendemos a natureza hoje. É nesse livro onde ele afirma que os organismos mais aptos sobrevivem e passam suas características à sua descendência, garantindo, portanto, que as características vantajosas se fixem em uma população, enquanto as menos vantajosas vão desaparecendo à medida que seus portadores morrem sem deixar descendência. Esse é o processo que nós conhecemos como a seleção natural. Um exemplo disso é a galhada dos cervos. Quanto maior é a galhada que o macho possui, mais atrativo ele fica para as fêmeas. Portanto, os machos que possuem galhadas grandes são aqueles que mais se reproduzem e seus descendentes vão nascer com muito provavelmente vão ter essa característica. Portanto, eles vão ter galhadas maiores, vão atrair mais fêmeas, vão deixar mais descendência e o ciclo continua. Fazendo assim com que ter as galhadas mais grandes seja uma característica predominante da espécie, ao invés de ter galhadas muito pequenas ou nem sequer tê-las. Com a descoberta da genética e dos genes, podemos finalmente entender como o mecanismo da hereditariedade funciona, principalmente sobre as mutações. A genética de um ser, seu DNA, cromossomo, o seu material genético, carrega suas características e capacidades que serão herdadas por sua descendência. Mas não só isso vai ser herdado, mas também as mutações que ocorrem nesse gene. Mutações essas que são coisas que podem surgir esporadicamente, seja da combinação de certos genes herdados tanto do lado materno quanto paterno, mas também podem surgir do acaso através das várias formas como o DNA sofre dano conforme uma criatura vai vivendo. Essas mutações no seu material genético podem tanto beneficiar, prejudicar ou até matar o organismo. E com o passar do tempo, mutações que podem levar a modificações genéticas e fenóticas podem fazer com que surja uma nova espécie. O próprio Charles Darwin fez uma pesquisa envolvendo os pássaros das Ilhas de Galápagos. Esses pássaros tinham muitas características em comum, mas uma coisa que principalmente diferenciava era o bico. O bico desses pássaros eram diferentes dependendo da sua alimentação. Pássaros que se alimentam principalmente de insetos têm o bico de uma forma. Pássaros que se alimentam de raízes de sementes têm bicos de uma outra forma.
essas duas formas que são diferentes de um pássaro que se alimenta unicamente de fruta. Entretanto, as mutações também podem gerar características prejudiciais e gerar também doenças, como por exemplo o câncer. Uma célula cancerígena é uma célula que sofreu uma mutação que fez com que ela se reproduzisse sem controle. Essa célula mutante, ela começa a formar agregados de outras células semelhantes a ela, que começam a sugar os recursos do corpo e também prejudicar as demais células a realizarem suas funções. Aqueles que apresentam essa mutação antes de chegar à sua etapa reprodutiva e antes de conseguirem reproduzir, acabam morrendo sem deixar descendência, o que livra as futuras gerações de carregarem essa mutação letal, fazendo com que essa característica genética não seja passada para frente. Por outro lado, nós temos a teoria do design inteligente, ou TDI. Essa teoria é uma corrente de pensamento que defende que os seres vivos foram criados por uma mente inteligente e não por um processo de seleção natural ou visto por eles como caótico. Segundo os defensores da mesma, a complexidade e perfeição da vida é tamanha que não poderia ser fruto do mero acaso. Portanto, a melhor explicação seria que todos os seres atuais foram criados deliberadamente por uma inteligência superior com propriedades divinas. Entretanto, o design inteligente é considerado uma pseudociência, já que suas hipóteses não podem ser testadas ou observadas, já que seria necessário provar primeiro a existência de uma tal inteligência superior e refutar todas as provas da teoria da evolução, coisa que até hoje eles não fizeram. Colocamos, por exemplo, uma prova da evolução é as bactérias. Bactérias, como possuem um ciclo de vida muito mais curto do que os seres macrocelulares mais complexos, dos seres multicelulares mais complexos, nós podemos observar como as mutações numa colônia de bactérias vão modificando suas características. Por exemplo, submeter uma colônia de bactérias a uma determinada dose de antibióticos faz com que muitas delas morram. Porém, as que sobrevivem já eram naturalmente resistentes àquela quantidade de antibióticos. À medida em que elas vão reproduzindo e você vai aplicando essa dose de antibiótico, vai chegar num ponto em que a maior parte, se não todas as bactérias dessa cultura, se tornam resistentes a essa quantidade de antibióticos e, com o passar do tempo, se tornam resistentes a esse antibiótico como um todo. Isso é uma prova de como a seleção natural age. Aqueles que possuem a capacidade de sobreviver e reproduzir passam os seus genes para frente, enquanto aqueles que não foram capazes de sobreviver morrem e não deixam sua descendência, fazendo com que essa sua característica desfavorável se torne minoria ou desapareça de uma população. Já o design inteligente não se tem como provar.
Não podemos comprovar se ele está certo ou não, porque nós não observamos um ser criado. Nós não vimos uma criatura simplesmente surgir do nada. Nem temos provas de uma existência superior, nem quais as características dessa existência superior. Então não é algo que se pode provar ou desprovar. E, portanto, não é algo que possa ser visto como científico. Já que não podemos provar, não podemos testar, não podemos comprovar de que aquilo está errado. Aquilo é falso. Como eu vou provar que um criador inteligente ou onisciente não existe? Não posso fazer isso. Assim como eu também não consigo provar que ele exista. A não ser que eu apele para a teologia e para a religião. O que não podemos fazer, já que religião eu teria que ir atrás para provar que essa inteligência exista? É através do processo da evolução que nós fazemos várias descobertas científicas, principalmente na área médica. Através da evolução, nós passamos a entender como as doenças vão mudando, como vírus e bactérias vão se transformando, vão se adaptando para sobreviver, e como se tornam resistentes às nossas táticas de cura. Bactérias ficando resistentes a antibióticos, vírus que conseguem infectar organismos mesmo de pessoas resistentes ou que foram vacinadas. E com isso, nós mudamos nossas táticas de como combater essas doenças. Novos antibióticos, novas formas de tratamento, novos métodos para se lidar com vírus, novas vacinas que vão sendo renovadas ano após ano para lidar com doenças que estão constantemente se adaptando para continuar infectando seus hospedeiros e assim se perpetuar na natureza. Mas o design inteligente não faz a mesma coisa. O design inteligente é meramente uma defesa de pessoas que por várias questões, principalmente religiosas, se recusam a aceitar a teoria da evolução. Já que a teoria da evolução desconsidera completamente se existe uma consciência controlando tudo ou se tudo é uma mera força do acaso. O design inteligente existe unicamente como uma defesa à religião, como uma defesa ao místico, e não realmente para ser uma alternativa à teoria da evolução. Mais do que isso, o design inteligente ele é, em sua raiz, uma ideologia anticientífica. Ele é uma forma de não só descredibilizar, muitas vezes usado para descredibilizar a teoria da evolução, mas também como uma forma de descredibilizar vários outros estudos científicos como um todo. Ciências da medicina, por exemplo, e sobre exatamente essa questão de vírus e bactérias estão evoluindo. Mas muitos deles só viram a cara para isso. Muitos dos defensores do design inteligente viram a cara para provas da evolução que estão diante dele, ou até mesmo de coisas como a veracidade de fósseis, de que os fósseis não existem, a idade da Terra que é comprovada através de métodos científicos. Toda a teoria, todo o design inteligente, toda a teoria do design inteligente está envolto dentro de si em uma grande negação da ciência, em um grande negacionismo da ciência. Só que esse negacionismo não pode se sustentar por si só. Esse negacionismo
ele não pode existir simplesmente no vácuo. Você não pode negar algo só porque sim. É preciso ter motivos para negar. É preciso motivos para dizer que algo é mentira. E esse motivo são as teorias da conspiração. O pilar que sustenta tudo isso é a teoria são teorias da conspiração. De um complô científico para se aproveitar das pessoas, para manter as pessoas numa ilusão, para manter o controle sobre a população, para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas do caminho do bem, da Bíblia. Esse tipo de coisa que está ligada ao design inteligente. Por isso que mais do que meramente um contraponto à evolução que praticamente não tem nenhuma prova e não tem nem nada que o sustente, além de teologia, referências religiosas, comparações mitológicas que selecionam a dedo o que é conveniente para eles ou não. O design inteligente, ele é não só uma pseudociência, ele é uma grande teoria da conspiração no seu cerne. Ele existe como uma forma de negar a ciência em larga escala. Uma forma de não só negar a ciência, de afirmar conspirações sobre os cientistas, colocar a ciência como algo que foi distorcido, algo que é inimigo que na realidade é inimigo das pessoas, mas também é uma forma de pregação religiosa através do medo, uma forma de induzir as pessoas à religião através do medo de toda uma rede de pessoas malvadas que querem te manipular. Mais do que uma pseudociência, o design inteligente é uma teoria da conspiração que vai junto com ele anti-vacina, anti-medidas contra a pandemia, de fanatismo religioso que foi e é usado para perseguir cientistas e professores. E para fazer pressão sobre o governo, para obrigar escolas a ensinar o que eles querem que seja ensinado, para convencer pessoas a não confiar nos médicos, a não usar vacina, a não usar remédios, a não vacinar e protegerem seus filhos. E tudo isso é uma coisa que o design inteligente acaba propagando. E é algo que é prejudicial para a sociedade. É algo que põe em risco a vida das pessoas. É algo que a ciência não pode aceitar. Não pode ver isso não pode simplesmente aceitar isso no seu meio. E é por isso que eles foram renegados a ser uma pseudociência. E é por isso que o método científico ainda continua vigorando, porque ele nos permite acessar um conhecimento que passa por todo um processo que valida aquilo que está certo e descarta aquilo que está errado. Mas bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. Se puder, deixa o like, compartilha. E nos vemos na próxima e tchau!